Olá, eu sou o professor Luiz Augusto da Silva. Bem-vindos à oficina de astronomia número 457. Meus amigos e minhas amigas, inicialmente a gente quer deixar um pequeno esclarecimento. As nossas gravações foram mais uma vez interrompidas por causa do agravamento da pandemia do coronavírus nesse primeiro trimestre do ano de 2021, em todo o Brasil, né? Mas especificamente também aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos agora retomando, a partir desta oficina de hoje, as gravações em um formato assim de 50%. Não estamos ainda no ritmo normal e esperamos que não haja mais interrupções. Com o avanço da vacinação, enfim, vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas e nos próximos meses. O segundo esclarecimento que eu queria deixar aqui também é o seguinte: o tema da oficina de hoje, o céu do outono, ele deveria ter sido realizado já no final do mês de março. Estamos agora em maio. Tá? Vamos falar sobre o que acontece no céu nos meses de abril, maio e junho de 2021. Era prevista uma oficina em estilo live, inclusive, que foi cancelada por causa da pandemia, e nós vamos fazer a oficina sobre este tópico hoje. Vamos fazer na modalidade tradicional, pré-gravada, né? Depois vai ser editada. Vamos dar mais ênfase ainda ao que resta do céu do outono, né? Basicamente a segunda metade do mês de maio e o mês de junho, embora façamos também alguma referência rápida ao que aconteceu lá em abril e na primeira metade do mês de maio, certo? Bom, então vamos ao nosso formato tradicional. O céu do outono 2021, meses de abril, maio e junho. No mês de abril, já passou evidentemente, né? Nós tivemos alguns fenômenos que sempre tem habitualmente em todos os meses, né? E alguns mais específicos. Eu não vou me deter muito porque já é coisa pretérita. No dia 1º, deixa eu pegar aqui o meu... Estava com saudades aqui do meu PowerPoint também, aliás, do meu PowerPointer, né? Estava com saudades aqui do meu PowerPointer. No dia 1º de abril, nós tivemos lá a conjunção de Antares, que é a estrela mais brilhante da constelação do Escorpião, com a Lua a cerca de 5 graus de separação angular. Também dia 1º, a Lua passou no nodo descendente da sua órbita, ou seja, aquele ponto em que ela intercepta o plano da órbita terrestre, o plano da eclíptica, passando do hemisfério eclíptico norte para o hemisfério eclíptico sul. Dia 4 de abril foi Lua quarto minguante. Em 6 e 7 de abril tivemos a conjunção com a Lua, primeiro do planeta Saturno, a 4 graus norte, dia 6, às 6 horas da manhã. Aqui os horários são pelo fuso do Rio de Janeiro, né, o horário legal de Brasília. Dia 7, a conjunção de Júpiter com a Lua, a 4,4 graus ao norte. Dia 11 foi Lua Nova, dia 14 tivemos o apogeu da Lua, máxima distância, né? A Terra, naquela ocasião, 406.120 quilômetros. Isso aí é a distância de centro a centro, centro da Terra ao centro da Lua. Dia 16, a estrela Aldebaran, alfa da constelação do Touro, esteve em conjunção com a Lua, 5 graus sul. Tivemos depois também na mesma data, às 2 horas e 53 minutos, a passagem da Lua pelo nodo ascendente, ou seja, quando ela passa do sul para o norte do plano da eclíptica. Tivemos depois, na segunda metade de abril, no dia 17, a conjunção do planeta Marte com a Lua, uma conjunção muito apertadinha, 1/10 de grau. Lembrando que a Lua tem meio grau de diâmetro, isto implica que aconteceu uma ocultação de Marte pela Lua naquela data, só que ela não foi visível no Brasil, foi visível no sul e no sudeste da Ásia. Dia 18 tivemos
Mercúrio em conjunção superior, ou seja, Mercúrio do outro lado do Sol, conforme visto da Terra, né? Dia 19, Pólux, que é a estrela mais brilhante da constelação de Gêmeos, em conjunção com a Lua, 3 graus norte. Dia 20 de abril tivemos a Lua quarto crescente. Dia 22, Régulus, alfa da constelação do Leão, próxima da Lua, 5 graus sul praticamente. E durante a madrugada desse dia 22, aconteceu o máximo da chuva de meteoros, conhecida como Líridas de Abril. Uma chuva que acontece todos os anos, visível na constelação da Lira e proximidades, fica no hemisfério norte. Não é muito bem colocada para observação aqui do hemisfério sul. Dia 26, a 0 hora, tivemos Spica, que é a estrela mais brilhante da constelação da Virgem, em conjunção com a Lua, 6 graus e meio, uma conjunção afastada, né? Às 22 horas, o planeta Mercúrio passou pelo periélio, ponto mais próximo ao Sol, dentro da sua órbita. Tivemos, dia 27 de abril, uma lua cheia. A mídia, eu não gosto dessa expressão, mas a mídia referiu-se a essa lua cheia como uma superlua, em função da proximidade com o perigeu lunar, que foi às 12 horas e 24, então no dia 27, às 0 hora e 31, tivemos a lua cheia, ou seja, a lua em oposição ao Sol, vista da Terra, e às 12 horas e 24 minutos, praticamente 12 horas depois, a passagem da lua pelo perigeu, 357.379 quilômetros da Terra. Então, quando a lua cheia e o perigeu coincide, a mídia usa o termo superlua. Eu não gosto desse termo, aliás, praticamente nenhum astrônomo usa esse termo. Isso é um termo que vem, inclusive, lá da astrologia e que a mídia consagrou nos últimos anos. Falaram, inclusive, que era a lua rosa. Não sei se lembram disso, houve uma citação na mídia a respeito. Na verdade, não é a lua rosa, era a lua das rosas. Essa é uma designação popular utilizada pelos fazendeiros norte-americanos. A lua cheia de abril é chamada lua cheia das rosas, porque lá no hemisfério norte terminou o inverno e a primavera está começando e as flores vão desabrochando, né? E daí ela é referida como lua das rosas. Dia 29 de abril tivemos outra conjunção de Antares com a Lua passou de novo no nódulo descendente às 6h17 da manhã daquele dia, e no dia 30 o planeta Urano esteve em conjunção com o Sol, ou seja, visto da Terra, Urano estava do lado de lá do Sol, né? Aqui nós temos algumas simulações, eu vou passar isso também rapidamente, porque, como eu disse, já são eventos pretéritos, né? Fica apenas para o registro, né? Aqueles que gostam de levantar cedo e acompanham a alteração diária da posição relativa dos planetas, podem ter percebido lá no início do mês, primeira semana, dias 5, 6 e 7 de abril, se a gente olhasse para a direção do horizonte leste, em torno de 3 horas da manhã, a Lua vai se aproximando de Júpiter e Saturno. Lembram de Júpiter e Saturno, que na antevéspera do Natal estiveram em conjunção, praticamente grudados um do outro, né? Agora, 4 meses depois, 5 meses depois, eles já estão bem afastados, né? No caso, Júpiter está se afastando de Saturno, os dois se movem nessa direção aqui no céu, mas Júpiter anda mais rápido, então a distância entre eles aumenta. Então, no dia 5 de abril, aqui a simulação para 3 horas e 15 minutos da madrugada, a Lua estava um pouco acima de Saturno e Júpiter, formando uma linha reta. E essa linha reta não é coincidência. Como todos os planetas, e de forma geral também, grosseiramente falando, a Lua tem as suas órbitas mais ou menos no plano da eclíptica, quando se vê esses astros assim aparentemente próximos no céu, eles estão mais ou menos no mesmo plano, então eles estão desenhando para nós a projeção da órbita da Terra no céu, a linha da eclíptica. A linha da eclíptica segue por aqui, então não é coincidência que eles estejam praticamente alinhados, perfeitamente alinhados. No próximo slide a gente tem a madrugada do dia 6, vejam então como mudou a configuração, né? A Lua do dia 5 estava aqui em cima, deslocou-se aqui, então ela está fazendo conjunção com Saturno, e depois no dia 7, em conjunção com Júpiter, mais abaixo. Então a Lua veio vindo, né?
passou por Júpiter e Saturno naquela sequência de dias ali na primeira semana de abril. Bom, um rápido comentário sobre essa chuva das Líridas, que, como eu disse, não é muito favorável para o hemisfério sul. O período de visibilidade dela vai de 14 a 30 de abril, o máximo é sempre ali ao redor do dia 21, 22. E a sua taxa horária zenital, ou seja, a quantidade máxima de meteoros por hora que eu veria se eu tivesse o ponto de origem dos meteoros situado na minha vertical, seria em torno de 18 meteoros. 18 meteoros por hora, emanando-se aparentemente da constelação da Lira, mas aqui para a nossa latitude de 30 graus sul, essa constelação fica sempre muito baixa para o norte e a gente vê bem menos meteoros. Quem se dispõe a madrugar, né, e cuidar dessa chuva, aqui no hemisfério sul vê bem menos de 18 meteoros por hora, mesmo na data do máximo. Eventualmente essa chuva registrou máximos mais intensos, mas não é muito frequente isso. Bom, vamos ao mês de maio, né? A primeira metade do mês de maio também já praticamente transcorrida, então vamos passar rapidamente para não perder muito tempo e nos concentrarmos naquilo que ainda não aconteceu, né? O mês de maio abriu lá no dia 3, com a conjunção de Saturno com a Lua, novamente, a 4 graus de separação, né? Tivemos também a Lua na fase quarto minguante. No dia 4, a conjunção de Júpiter com a Lua. No dia 5, pela madrugada, aconteceu o primeiro dos máximos da chuva de meteoros, conhecida como Eta Aquáridas. Essa sim é mais bem visível no estado do Rio Grande do Sul e, de maneira geral, ao sul do Equador. Ela se prolonga basicamente por todo o mês. Depois eu creio que temos um slide que fala um pouquinho mais sobre ela. Dia 11 nós tivemos a Lua Nova e também a Lua no apogeu, a 406 mil quilômetros da Terra, né, com separação aqui de apenas 2 horas, 16 horas, 18 horas, praticamente 3 horas de separação entre o instante da conjunção da Lua com o Sol, a Lua Nova, e o apogeu lunar. No dia 13 tivemos a passagem da Lua pelo nódo ascendente, então novamente vindo do lado sul para o lado norte da eclíptica. No mesmo dia tivemos a conjunção do planeta Mercúrio com a Lua, a 2 graus de distanciamento. No dia 16, Marte e a estrela Pólux, que é a mais brilhante de Gêmeos, ambas em conjunção com a Lua. No caso de Marte, 1,5 grau de separação, e no caso de Pólux, o dobro de separação, em torno de 3 graus. Uma distância aí de 20 horas entre um fenômeno e o outro, né? No dia 17, às 3 horas, tivemos Mercúrio na máxima elongação a leste do Sol, 22 graus. Mercúrio estava, portanto, visível de tarde, né? Bom, entrando então na segunda metade de maio, aqui sim temos então, começamos a ter agora coisas que ainda não aconteceram, tá? Dia 19, Régulus, alfa da constelação do Leão, em conjunção com a Lua, 5 graus. Lua quarto crescente, também na mesma data. Dia 23, alfa da Virgem em conjunção com a Lua, 6,5 graus. Dia 25, novo perigeu da Lua, menor distância da Terra, 357 mil quilômetros. E no dia 26, nova lua cheia, ou seja, mais uma superlua. E a esse detalhe se acrescenta também que nós teremos um eclipse lunar total simultaneamente. Então, teremos um eclipse de uma superlua. E outra expressão que se popularizou na mídia nos últimos anos é a expressão lua de sangue, que eu particularmente odeio, mas a mídia usa. É que num eclipse total lunar, durante a fase máxima, a Lua costuma ficar avermelhada. E aí eles comparam esse tom vermelho com cor de sangue. Aí dizem uma lua de sangue. Eu odeio essa expressão. Então aqui nós teremos o eclipse de uma super lua de sangue. Quer dizer, odeio duplamente a expressão, mas é isso que a mídia vai falar. Podem ter certeza. Tá? Vão comentar que teremos uma super lua de sangue na madrugada do próximo dia 26 de maio. Bem, ainda no dia 26, Antares, na constelação do Escorpião, vai estar a 5 graus da Lua.
Aliás, esse eclipse ocorre na constelação do Escorpião, né? Então não é surpresa nenhuma que Antares esteja ali por perto. 16h38 do mesmo dia também a Lua cruza pelo nodo descendente, então passa do plano ao norte para o plano ao sul da eclíptica. Dia 29 de maio, Mercúrio vai estar em conjunção com o planeta Vênus, e esse é um fenômeno que está destacado aqui, porque a separação angular entre os dois é bem pequena, menos de meio grau. Para se ter uma ideia, isso aqui é um pouquinho menos do que o tamanho aparente da Lua, né? O tamanho aparente da Lua é meio grau e 0,4, então é um pouquinho menos. Dia 30 de maio, a conjunção de Saturno com a Lua, uma nova conjunção de Saturno com a Lua, e dia 31 de maio, encerrando o mês, Marte em conjunção com Pólux, que é a estrela mais brilhante da constelação de Gêmeos. Tá? Bom, nós temos na sequência algumas simulações que nós fizemos também, dos destaques do mês de maio. Esta aqui, no caso, já passou, né, de 2 a 6 de maio, primeira semana do mês, novamente olhando para o leste durante a madrugada, nós temos um repeteco daquilo que aconteceu na primeira semana de abril. A Lua novamente vem vindo e passa pelos planetas Júpiter e Saturno. Aqui a simulação, vista de Porto Alegre, para 2 de maio, em torno de 3 horas da madrugada, a Lua minguante, ainda brilhando bem acima, né, dos dois, Saturno e Júpiter. Vejam novamente aqui o alinhamento entre eles, desenhando a linha da eclíptica. Né? No dia seguinte, aqui tem agora uma sequência de 4 slides, eu acho, né? Estamos no dia 2, no dia 3, olha ali, ó, no dia 3, mesmo horário, 3 horas da manhã, a Lua já então mais próxima de Saturno. No dia 4, ela está entre os dois, formando aqui um triângulo, né? Saturno, Lua, Júpiter. E no dia 5, ela está pertinho de Júpiter. Tá? E dia 6, ela já está abaixo dos dois. Novamente, aproximadamente desenhando uma linha reta, né? o que mostra que a Lua se move mais ou menos ao longo da linha da eclíptica no céu, assim como os demais planetas. Né? Aqui está o comentário que eu queria fazer sobre a chuva de meteoros etaquáridas que ocorre em maio. Principalmente na primeira semana de maio, porque o máximo principal é no dia 5. Mas a gente tem que fazer a ressalva de que existem registros de que essa chuva possui pelo menos 3 máximos. Um máximo no dia 5, outro no dia 8 e um terceiro máximo no dia 12 de maio. Tá? Então a atividade dos meteoros ela cresce, no dia 5 decresce um pouquinho, atinge de novo o máximo no dia 8, depois decresce de novo e atinge um outro pico no dia 12, depois ela vai diminuindo lentamente. Porque na realidade o período de atividade dessa chuva é todo o mês de maio. Então quem quiser madrugar e olhar para o leste, para o nordeste, vamos dizer assim, mais ou menos a 45 graus de altura em relação à linha do horizonte, né? Pode fazer tranquilamente durante todo o mês de maio, que ainda vai ver meteoros procedentes ali da redondeza da estrela Eta Aquarii, que fica na constelação do Aquário. Na verdade, esses meteoros se espalham por todo o céu, né? E nós podemos esperar ver ainda em torno aí de, no mínimo, uns 10 a 15 meteoros por hora, isto ainda até o final do mês. As taxas de máximo costumam ser em torno de 60 meteoros por hora, aqui para o hemisfério sul. Tá? Aqui essa chuva é o contrário das Líridas. As Líridas quem vê melhor é quem vive ao norte do Equador. As Eta-Aquáridas quem vê melhor é quem está ao sul do Equador. Tá? E aqui uma observação, né? Segundo o Anuário Astronômico Catarinense, vamos fazer o merchandising, né, meu diretor? Eu esqueci de fazer o merchandising no início, hein? Antes tarde do que nunca. Vocês já possuem o Anuário Astronômico Catarinense, edição de 2021? Não? Pois então não percam tempo. Se ainda não adquiram agora. Mandem um e-mail para costeira1@yahoo.com. Eu vou repetir. costeira1@yahoo.com. De autoria do nosso colega Alexandre Amorim, lá de Florianópolis, em Santa Catarina, está na 7ª edição anual. E segundo o Anuário Astronômico Catarinense, a taxa horária zenital das Eta-Aquáridas
situa-se, é sempre maior que 30 no período entre 3 e 10 de maio. Mas como eu disse, até o final do mês de maio a gente pode esperar ver ainda entre 10 e 15 meteoros por hora num local de céu escuro. Eu inclusive observei essa chuva juntamente com o nosso colega lá da SARG, o Darlan Moraes, lá em Imbé, e final de maio e primeira semana de junho, e nós ainda registramos ainda meteoros da chuva Eta Clarides. Aliás, um abraço para o Darlan, eu sei que ele está nos assistindo porque ele está inscrito no canal. Nossas saudações e mande notícias. Bom, outra simulação, dia 13 de maio, desta vez ao anoitecer, olhando para a direção do oeste e noroeste, a conjunção da Lua com Mercúrio. A Lua bem novinha, né? Baixa no horizonte, ainda com traços de crepúsculo. Essa simulação aqui é para 18 horas e 19 minutos, dia 13 de maio em Porto Alegre. Então, aqui é a constelação do Órion, com as Três Marias, um pouquinho abaixo à direita, mas rente ao horizonte. Um evento de visibilidade um pouco complicada, né, em função da baixa altura sobre o horizonte. Dia 14 de maio, também na mesma direção, ao anoitecer, aí sim a Lua já está um pouco mais acima do planeta Mercúrio, né, um dia depois, então aí já facilita a visualização da Lua e de repente usa a Lua como guia para achar o planeta Mercúrio. Mas Mercúrio não está fácil de ver ao anoitecer no mês de maio, tá? Notem novamente aqui, bom, aí temos no dia 15, né? Não, pode deixar no dia 15. Notem que a Lua já subiu um pouquinho mais e aí então está próxima do planeta Marte. E novamente aqui os três, Mercúrio, Lua e Marte, formam grosseiramente uma linha reta. Eles estão nos sinalizando a linha da eclíptica, que está bem assim em relação ao horizonte. Essa é a razão pela qual o Mercúrio está colocado de maneira desfavorável nessa aparição, porque o ângulo que a eclíptica forma com a linha do horizonte é um ângulo que está muito fechado. Se a eclíptica tivesse mais acima, um ângulo mais aberto, mais próximo de 90 graus, o Mercúrio estaria visível mais acima da linha do horizonte e, portanto, numa situação mais fácil. Nessa época do ano, ao anoitecer em Porto Alegre, a linha da eclíptica no oeste forma um ângulo muito raso, muito fechado com a linha do horizonte, e é isso que prejudica a atual aparição vespertina de Mercúrio. O que temos mais aí? Dia 16, também olhando para o poente, um pouquinho à esquerda do oeste, né, em direção noroeste, aproximadamente, a Lua em conjunção com Marte. Né? Então, a Lua começou aqui baixinha, perto de Mercúrio, vai escalando o céu, né? Passou por Marte e acima de Marte aqui é Castor e Pólux, na verdade Pólux e Castor, as duas estrelas mais brilhantes da constelação de Gêmeos, toda essa área aqui. Marte está próximo delas e também a Lua se junta com eles no dia 16 de maio. Dia 17, então ali a máxima elongação de Mercúrio ao Sol, 22 graus, aparição muito desfavorável para o hemisfério sul. É aquilo que eu comentei, é o ângulo baixo da eclíptica, né? Novamente aqui vamos traçar a reta da Lua por Marte e Mercúrio, que seria a linha da eclíptica, né? Um ângulo aí em torno de 40, 45 graus, né? Talvez um pouquinho menos, 30 graus, 35 graus em relação à linha do horizonte, e isso coloca Mercúrio muito próximo da linha do horizonte. Mercúrio está a 22 graus do Sol, digamos que o Sol esteja mais aqui embaixo, né, em relação à linha do horizonte. Então o ângulo do Sol com Mercúrio é 22 graus. Pô, é um ângulo até razoável, porque nas máximas elongações o Mercúrio fica entre 18 e 28 graus do Sol, dependendo das circunstâncias. Agora ele estará a 22. Não é um ângulo muito ruim, só que a eclíptica está muito deitada em relação ao horizonte e, consequentemente, Mercúrio aparece muito baixo. Então, não é uma aproximação favorável, uma elongação favorável. Bom, como eu disse antes, no dia 26 de maio, é uma madrugada de terça-feira, se não me engano, de segunda para terça-feira, vamos ter o primeiro eclipse lunar do ano. Vai ser um eclipse total. E aqui nós temos a agenda pormenorizada para Porto Alegre e Grande Porto Alegre, região metropolitana de maneira geral.
Olha, infelizmente para nós esse eclipse ele é total, mas ele é muito marginal, tá? E vocês já vão entender por quê. Bom, eu coloquei a sequência toda, né, de interesse aqui para o evento. Começando no dia 25 de maio, às 22 horas e 49 minutos, horário de Brasília, que é quando nós temos o perigeu da Lua, 357.311 quilômetros. Lembram que eu falei que era o eclipse de uma superlua, né? Dia 26 de maio, às 5h45, começa a clarear o dia em Porto Alegre. É o início da aurora astronômica. A Lua já vai estar a apenas 15 graus de altura na direção do oeste. Então quer dizer que a Lua está indo embora, tá? A Lua entra na penumbra às 5h48, ainda a 15 graus de altura. Um pouquinho depois do início, né, então, da aurora, do início do clarear do dia. 6 horas e 14 minutos, início da aurora náutica. O que quer dizer isso? É quando o centro do Sol está a 12 graus abaixo da linha do horizonte. Início da aurora astronômica, centro do Sol a 18 graus abaixo da linha do horizonte. Aurora náutica, 12 graus abaixo do horizonte. Então está clareando o dia, está progredindo o clarear do dia. A Lua já mais baixa, 10 graus. A entrada da Lua na penumbra não se percebe absolutamente nada, porque o que começa a acontecer é um desgaste muito tênue na intensidade do brilho da Lua, então praticamente não se vê nada. 6h44, aurora civil, Sol a 6 graus abaixo da linha do horizonte, a Lua a miseráveis 4 graus acima do horizonte. Então, se eu tiver um morro ou um prédio na frente da minha casa, babau, não deu mais, tá? Já estou perdendo o eclipse. A entrada da Lua na sombra se dá um minutinho depois, às 6h45, tá? E às 7 horas e 9 minutos, vejam que então nós teremos 15 minutos com 9 dá 24 minutos, é isso, né? 24 minutinhos para curtir o eclipse. Porque às 7 horas e 9 minutos em Porto Alegre, a Lua se põe e ao mesmo tempo também nasce o Sol. Então a Lua se põe no oeste, o Sol nasce do lado do leste. Então a altura 0 graus. Então o que nós vamos ver, né, é esse curto período aqui, das 6h45 às 7 horas e 9 minutos. Né? E isso quem tiver uma vista desimpedida para o poente, porque senão qualquer obstáculo na frente já impede a visibilidade da Lua. A fase total do eclipse começa às 8h11, mas para nós isso não faz diferença, porque a Lua já vai estar a 12 graus abaixo do horizonte. O meio do eclipse seria a fase máxima, né? A Lua está a 14 graus abaixo do horizonte, e entre o início e o meio da totalidade temos o instante da Lua cheia, tá? Às 8h26 termina a fase total, a Lua já está a 15 graus abaixo da linha do horizonte, e a Lua sai da sombra às 9h52, já quase 30 graus, 28 graus abaixo do horizonte, né? E a saída da penumbra às 10h50 da manhã, com a Lua a 34 graus abaixo do horizonte. Então, para nós, em Porto Alegre, é um evento de visibilidade muito marginal. Se não me engano, temos um diagrama do eclipse, né? Exatamente, ó. Aqui nós temos esse círculo grande que representa o corte do cone de sombra da Terra projetado no espaço, e dentro da sombra o trânsito da Lua, né, que constitui o eclipse. Ao redor da sombra temos uma área maior, que é o corte do cone de penumbra. Quando a Lua entra na penumbra, é esse momento aqui, né, essa situação ali. Quando ela entra na sombra é quando a borda da Lua tangencia a borda da sombra da Terra, tá? Isso aqui a gente ainda vê em Porto Alegre, mas depois essas etapas posteriores não são observadas. Aqui é o início da totalidade, o meio da totalidade e o fim da totalidade. Notem que a Lua praticamente ela roça a borda da sombra, mas ainda consegue ficar totalmente dentro da sombra. Saída da sombra é aqui, quando o último pedacinho de Lua tangencia a sombra da Terra, e depois a saída da penumbra, que também já não é visível, e se fosse visível seria imperceptível. A umbra seria um sinônimo para sombra? Umbra é sinônimo de sombra. Né? Isso, penumbra. Isso, exatamente. Vem do latim, né? Vem do latim, né? Apesar de que umbra em português se usa muito pouco, né? Se usa muito pouco.
Tem também aqui um mapa geográfico da visibilidade desse eclipse, e aí se entende por que a gente vê tão mal este fenômeno no Brasil. Toda a região do Oceano Atlântico, Europa, Rússia, África, Madagascar, etc., o eclipse não é visível, porque significa que durante a ocorrência da passagem da Lua pela sombra da Terra, a Lua está abaixo do horizonte para quem está dentro dessa região escura aqui no centro do mapa. Essa região totalmente clara é aquela onde o eclipse é visível. Então nós temos ali, por exemplo, a Austrália, Nova Zelândia, uma boa parte do Oceano Pacífico, né? Acho que aqui o Havaí também, inclusive, né? Ali, tranquilo, dá para ver o eclipse de cabo a rabo, todo ele. Uma lua bem posicionada, bem alta no céu. Mas nessas regiões de transição aqui sombreadas, ó, que pega a América do Norte, a América Central e a América do Sul, inclusive o Brasil. E aqui também a Índia, o Japão, o extremo leste da Ásia, a Indonésia, enfim, essas regiões são aquelas em que se vê apenas uma parte do eclipse. No caso aqui das Américas, nós vemos o início do eclipse próximo ao ocaso lunar. E lá no extremo leste da Ásia, eles veem o início do eclipse, as primeiras fases do eclipse ocorrendo praticamente ao nascer da Lua. Tá? Ou seja, o eclipse já terminando, né? Aqui já está terminando, né? Aqui eles veem o eclipse terminando quando a Lua nasce. E aqui nós vemos o eclipse começando quando a Lua vai se pondo. De qualquer maneira, fica aqui o lembrete, né? Quem quiser conferir, lembre-se que deverá procurar um local de visibilidade livre para o lado do poente. O que temos na sequência? Uma simulação daquela espetacular conjunção do planeta Mercúrio com Vênus a apenas 0,4 graus de separação no dia 29 de maio. Isso aqui é a vista ao anoitecer, às 18 horas, em Porto Alegre, na direção do noroeste. À direita do ponto cardial oeste. Aparece ali, ó, Mercúrio e Vênus praticamente grudados um no outro, só que novamente temos o senão da baixa altura sobre a linha do horizonte, né? Então é difícil. Eu recomendaria um local de céu bem livre para o noroeste e talvez o uso até de um binóculo, porque não vai ser muito fácil achar esses planetas em meio ao clarão, né, do crepúsculo. Se bem que Vênus é o terceiro astro mais brilhante no céu, depois do Sol e da Lua. Então isso já é uma ajuda. De repente o cara procura Vênus com um binóculo e o binóculo pode também permitir a observação de Mercúrio grudadinho em Vênus, né? E aí, fechando o mês de maio, dia 31, também ao anoitecer, na direção do noroeste, né? Nós temos Marte brilhando ali próximo das estrelas Pólux e Castor na constelação de Gêmeos, tá? As Três Marias já aqui bem próximas do horizonte oeste, né? E um pouco então à direita, né? Marte e Castor e Pólux. Isso aqui é 18 horas e 15 minutos, tá? Ainda tem um pouco de claridade crepuscular. Nessa época do ano, em Porto Alegre, o Sol está se pondo em torno das 17 horas e 32, 31 minutos. Tá? Então isso aqui é cerca de 45 minutos depois do pôr do Sol. E ali Vênus praticamente já roçando na linha do horizonte, né, junto com Mercúrio. Bem, vamos ver o que nos reserva o mês de junho. Aqui é a lista geral dos fenômenos, né, e vamos depois mostrar uma lá que outra simulação do que for mais relevante. Dia 1º de junho, 6 horas da manhã, temos uma conjunção de Júpiter com a Lua, quase 5 graus de separação entre ambos. No dia 2 vai ser quarto minguante, no dia 7 teremos a Lua no apogeu, 406 mil quilômetros de distância da Terra. Dia 9, a Lua no nódo ascendente, passando então do lado sul para o lado norte do plano da eclíptica. Dia 10, Lua nova, eclipse solar anular, infelizmente invisível no Brasil. No mesmo dia, Mercúrio em conjunção inferior, ou seja, passando entre a Terra e o Sol, portanto inobservável, né? Dia 12 de junho,
Dia 12 de junho é o Dia dos Namorados. Né? O Dia dos Namorados, Vênus era a deusa do amor. Né? É isso, né, meu diretor? É isso. Vênus em conjunção com a Lua a 1,5 graus ao sul da Lua. Então, um evento bem interessante para o Dia dos Namorados. Dia 10, às 10 horas da manhã, dia 12 também, Vênus no periélio. Isso aqui é dia 12 às 4 da manhã. Né? Então, convida o namorado para às 4 da manhã. Vamos observar a conjunção de Vênus com a Lua. Só que às 4 da manhã, Vênus não está visível acima da linha do horizonte de Porto Alegre. Né? Agora tu vê que Marte é lá por dentro de Vênus, né? Está um pouco mais distanciado, né? E Marte é o deus da guerra, né? É o guerreiro. Tá. Bem, dia 13 é dia de Santo Antônio, se não me engano, nas festividades católicas. Pólux, da constelação de Gêmeos, em conjunção com a Lua. Marte em conjunção com a Lua, logo mais às 17 horas, no mesmo dia 13, esse aí sim, ao anoitecer, é aquilo que eu falei, né? Estão pertinho, é Marte, Castor e Pólux. Dia 15, Régulus, da constelação do Leão, em conjunção com a Lua. Tá? E aí vamos para... O único evento de destaque aqui é a conjunção de Vênus com a Lua, mesmo no Dia dos Namorados. Tá? Aí vamos para o próximo slide, onde temos a segunda metade do mês. Tá? Dia 18, Lua quarto crescente, dia 21, às 0 hora e 32 minutos, o solstício que marca o início do inverno para o hemisfério sul. O dia em que o Sol tem máxima declinação ao norte do Equador, cerca de 23 graus e meio ao norte do Equador. Tá? O dia mais curto, a noite mais longa, o fundo do poço, para quem detesta o inverno. Tá? Aí vão dizer, não, mas é recém que está começando o inverno. É verdade, mas o pior período não é o inverno, é do outono para o inverno, onde o Sol progressivamente cai para o norte. A partir dessa data aí, do dia 21 de junho, ele começa progressivamente a subir de volta aqui para o hemisfério sul. Tá? Então, eu costumo dizer, é o fundo do poço, tá? Para quem não gosta de inverno. Esse negócio de inverno, meus amigos, eu vou dizer uma coisa, não é para mim. Esse negócio de lareira, vinho e fundir pode ser muito bom e tal, mas eu não troco por um suco gelado, uma beira de praia. Não tem comparação, na minha opinião, claro. Né? Bom, depois nós temos aí ainda no dia 21, Vênus em conjunção com Pólux, ali na constelação de Gêmeos. Dia 22, Mercúrio em conjunção com Aldebaran, isso aqui tem que ser visto de madrugada, o horário é 18 horas, mas esses astros aparecem só de madrugada. Dia 23, Antares em conjunção com a Lua, isso dá para ver no céu noturno, né? Na constelação do Escorpião. Nódulo descendente da Lua também nessa mesma data, às 3 horas e 7 minutos, a Lua vindo do norte para o sul da eclíptica. 6h58, a Lua no perigeu. E no dia 24, às 15h40, a Lua cheia. Notem que coincidência aqui, ó, esses 3 eventos envolvendo a Lua. A Lua no nódulo descendente, 3 horas depois, praticamente, 4 horas depois, a Lua passando no perigeu, né? E logo no dia seguinte, a Lua cheia. Uma nova superlua. Né? Então nós teremos superluas em abril, em maio e em junho. Não deu eclipse por pouco, né? Porque quando a Lua cheia está perto de um dos nodos, tanto faz se é o ascendente ou o descendente, vai dar um eclipse. Né? Então não deu aqui um eclipse da Lua por pouco. E normalmente esses eventos, né, passagem por nódo ascendente ou descendente, perigeu ou apogeu, Lua cheia ou nova, eles não coincidem, estão espalhados, né, ao longo das datas do mês. Mas aqui estão coincidindo nesse próximo mês de junho. E aí o fim do mês ali, dia 27, Saturno em conjunção com a Lua, de madrugada, dia 28, Júpiter em conjunção com a Lua e dia 30, Netuno em conjunção com a Lua. Netuno é o planeta mais afastado do Sol, que a gente não vê a olho nu. Tá? Teria que utilizar um binóculo e mesmo assim a Lua vai estar ainda... Dia 24 é cheia, dia 30 ela vai estar minguando, mas ainda bastante luminosa, né? De maneira que não é um evento de fácil visualização, mesmo com binóculo, o brilho da Lua vai dificultar a visualização de Mercúrio.
Bem, vamos ver o que temos de simulação. Olha aí, ó, dia 12 de junho, dia dos namorados, olhando a noroeste durante o escurecer, aqui o horário é 18h19, Vênus em conjunção com a Lua, tá? Então, na direção do noroeste, olhando à direita do ponto cardial oeste, tá? Este é um dos destaques do mês. Marte, inclusive, brilhando um pouquinho mais acima da Lua, mas bem fraquinho. E notem de novo aquele alinhamento que nos sinaliza a eclíptica, né? E observem que o ângulo já aumentou um pouquinho em relação a que era nas nossas simulações de maio, feitas no mesmo horário, né? De fato, o ângulo no poente que a eclíptica em Porto Alegre forma com a linha do horizonte, ele vai aumentando à medida que o inverno vai progredindo. E lá por agosto, setembro, a eclíptica em relação ao horizonte ela está praticamente perpendicular. Próxima simulação, dia 13 de junho, ali ó, a simulação da conjunção de Marte com a Lua, aqui as estrelas de Gêmeos, Castor e Pólux, né, e Vênus mais abaixo. Né. Próximo, por gentileza. Bem, este é o fim. Tá? Então, esta é uma revisão dos fenômenos do céu de outono do ano de 2021. Abril, maio e junho. Felizmente, esse material foi disponibilizado, em parte, lá no site da Rede Ômega Centauri, no portal Ciência e Cosmos. Se você não conferiu, confira, porque tem material novo lá a cada semana, certo? Obrigado pela atenção e até a próxima oficina de astronomia.